Nós comentamos aqui na abertura do dia que a barra 1 era uma lateralidade e provavelmente o preço poderia ficar preso dentro dessa barra. E aí então existia a possibilidade de compras com ordens limitadas baixo para quem poderia operar ordem limitada e escalar, que são as pessoas que já têm alguma consistência no mercado, mas aqui ninguém comprou lá na sala porque era uma compra muito agressiva, porque o preço tinha iniciado o dia com um gap de baixa. Então era melhor procurar vendas alto nessa região. Aí as vendas vieram um tempo depois. Algumas pessoas conseguiram vender aqui com ordem limitada. Eu vendi também uma parte aqui com ordem limitada e também vendi aqui o rompimento dessa barrinha aqui de sinal. Aí obviamente o stop dela não é acima nesse caso, porque não faz sentido. O stop precisa ser no mínimo 50% desse range aqui projetado para cima, pelo menos isso, e também acima aqui de algum dos gaps. Então, esse stop aqui acima dela não é correto para quem coloca aqui. O preço acabou indo acima aqui da barrinha de sinal, mas não foi nos stops. E aí depois ele fez esse movimento aqui de baixo. Aqui em Confluência também tinha uma wedge, uma micro wedge aqui, 3 toques. Ou poderia também contar como uma armadilha aqui de duas pernas, levando alto para essa lateralidade, para a média móvel, um padrão M2S, em confluência aqui com o edge e deixando gaps abertos. Olhando aqui as máximas das barras, que não eram perdidas, dava para ver que o preço tinha uma certa força na compra, não, na venda. Mas ainda assim, com essa força, ele produzia muitas barras aqui com pavios, como essa barra aqui, essa barra aqui, essa barra, essa barra, essa barra. Então, ele não é tão forte assim, ele não deixa gaps de barras abertos na queda, mas ao mesmo tempo ele não perde máximas de barras. Então, quem queria comprar não conseguiu comprar em nenhum local aqui, provavelmente, somente quem era bem mais agressivo queria operar com ordem limitada contra essa tendência, o que eu não gostaria de fazer. Então, o preço só perde uma máxima de barra nessa barra aqui embaixo. E aí ele perde essa máxima e em seguida já perde mais uma máxima de barra. E aí sim executa um primeiro movimento aqui de alta. Mas esse movimento nós comentamos lá que provavelmente ele falharia. Então poderiam ser feitas novas vendas aqui nessa região, que era os 50% dessa queda toda aqui mais ou menos. Que foi onde que essa barra aqui inclusive sentiu o movimento, sentiu a venda. E aí, para quem vendia aqui e poderia se permitir escalar, vender aqui uma parte da mão, a gente comentou bastante que o preço teria muita dificuldade de passar das regiões altas, porque essa queda aqui tem uma certa força e vem da tendência, e tem gaps aqui abertos aqui acima. Então seria muito difícil o preço passar dessas regiões aqui. E aí quem vende aqui poderia vender mais alto ainda para sair da operação, caso a operação não tivesse uma boa continuidade, ou até mesmo para sair com algum lucro. E aí quem conseguiu fazer isso pode até ter participado dessa armadilha aqui de duas pernas, que levou alto para a lateralidade. A barrinha de sinal não chegou, o preço não chegou a conseguir nem tocar lá em cima, então deixou um gap lá para a máxima. Aqui um espaço lá para as máximas. E aí deixou uma barra de sinal depois de uma barra ampla aqui de alta que poderia ser o clímax dessa armadilha de duas pernas. E aí, para quem não consegue vender a primeira barra, ele tem a segunda barra, que é onde que você perde um pouco aqui do movimento, uma parte do movimento, mas em contrapartida você ganha probabilidade. E aí, quando o preço vem aqui nessa região central, é uma região mais complexa, em cima da média, mas essas compras aqui são muito fracas, então isso aqui provavelmente levaria o preço mais baixo. E aí, quando o preço lateraliza assim por muito tempo e vira um arame farpado em cima da média, não teria problema para quem tivesse posicionado caso quisesse desistir da operação. Ainda mais que era um dia que aqui para frente, nessa região aqui, existia um momento ali, um intervalo de notícias. Então, essa volatilidade poderia acontecer e ela acabou acontecendo. Mas ainda assim, quando ela acontece, o preço respeita o price action, mesmo com mais volatilidade. Ele respeitou, ele veio com uma barra muito forte, buscar alvos aqui desse movimento aqui para baixo e também chegou em um suporte aqui muito forte, muito importante do gráfico diário, que é claro que não é essa linha, né? É uma região aqui um pouco maior. Então você considera um suporte, poderia ser até isso aqui, ou até mais amplo. É uma região onde que o preço pode sentir.
por isso que quem compra aqui nessa região precisa aceitar que o stop está talvez bem mais para baixo. Então, se alguém compra aqui, por exemplo, contra toda a tendência, acreditando nesse suporte, o stop, o stop melhor não é aqui abaixo dessa barra, ele precisa ser bem mais amplo para baixo para ir buscar um alvo compatível com isso, um alvo grande também. Isso aqui poderia ser um clímax, esse movimento forte aqui no final de uma tendência gigantesca aí de 2 dias, e acabou confirmando, porque aí depois aqui que começaram a entrar compras, o preço realmente veio acima. Mas ainda assim, ele chegando aqui nas máximas, você provavelmente gostaria de buscar vendas e não compras. Compras é para quem conseguiu pegar aqui embaixo. Para quem não conseguiu, chegando aqui nas máximas, existem resistências muito fortes ainda. E o preço chega aqui com uma micro edge. Aqui já tinha feito uma L1, faz uma L2, uma segunda entrada. E quem não pega aqui, porque é muito agressivo também, você vender a barra de compra, o rompimento da barra com corpo de compra, tem essa barra aqui de sinal. Então, isso aqui daria ao menos um scalp aqui, porque é claro que você precisa sair aqui em alguma região aqui no meio, ou a projeção dessa barra aqui para baixo, porque você sabe que aqui nessas regiões baixas agora existem compradores. Quando o preço chegou aqui nesse suporte, se você tivesse comprado, você não tinha essa confirmação. Mas agora, como você viu aqui que compradores apareceram aqui, fizeram isso aqui com o preço para cima, então agora você sabe que eles existem, que eles estão aqui nessa região e que quando o preço voltar aqui, provavelmente eles vão fazer mais compras aqui embaixo para tentar um fundo duplo aqui, talvez gigantesco, para levar o preço para cima. Então, mais ou menos isso aqui que daria para ver hoje no mercado. E aí, é claro que tem mais detalhes aqui no preço, contagem de barras, barras externas. Por exemplo, isso aqui é um padrão AI, um padrão de continuidade da tendência, que aí rompendo aqui é um padrão que possibilitaria uma continuidade, talvez para baixo, para buscar esses suportes fortes aqui, mas ele falhou na próxima barra. Então, tem alguns traders que invertem a mão aqui, que caso vendam aqui, compram aqui. Eu não faria isso porque a tendência ainda era muito forte, ela não tinha nem rompido essa linhazinha aqui de tendência e nenhuma outra linha também de tendência dos últimos 2 dias que passava aqui assim nessa região. Então, comprar aqui era muito agressivo e qualquer compra era talvez só para scalp até a média móvel, porque a probabilidade de você comprar aqui abaixo dessa linha de tendência, você comprar aqui e conseguir conduzir para uma boa operação que vem aqui para cima, você tem aí menos de 40% de probabilidade de que isso aconteça. Então, foi um dia operacional bom para quem opera price action da forma correta, porque até mesmo quem buscou compras aqui nos lugares corretos acabou dando certo, dando continuidade. Ou quem operou isso aqui como uma micro MTR, isso aqui como um fundo duplo, também acabou que teve aqui alguma continuidade para essas compras aqui. Ainda que eu imagine que essas compras aqui são muito agressivas.